Olá, boa noite, queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 10 de novembro de 2022. Vamos começar fazendo essa ambiência com a lição 72 do livro Fonte Viva, é a lição Incompreensão. Olha só, hein? Difícil. É bonita a passagem. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Mais pertinho de vocês para vocês ouvirem bem. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhes os princípios ante a ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos a cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso de proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa
reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. É nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória no bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Graças a Deus. Graças a Deus e graças também ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças às egrégoras das nossas casas e à nossa egrégora familiar, individual e de família, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, graças. Obrigado, Senhor, pela semana que recebemos desde o último culto. Obrigado por todo o amparo e inspiração. Obrigado por todo o envolvimento. Obrigado, Senhor, pela proteção, pela regeneração e pelo aconselhamento. Que nós possamos, Senhor, envolvidos pela luz do Cristo, passar os próximos minutos, a próxima hora, juntos, embebidos nas vibrações mais superiores, sendo visitados pela equipe do Evangelho da Noite, pela egrégora da Aliança da Fraternidade e abençoados por nossos guias e protetores espirituais e os trabalhadores desse culto. Senhor Jesus, franqueamos a nossa casa, o nosso lar, para a equipe espiritual que vai realizar esse culto e pedimos, Senhor, discernimento, compreensão, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para a mensagem que vai ser estudada hoje. Dessa forma, pedimos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje. Dizemos do lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Uma delícia estar aqui. É uma paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 10 de Marcos. E o trecho que coube-nos hoje são os versículos de 17 a 22, que Pastorino intitulou O Moço Rico. E Marcos narra assim: os 3 evangelhos sinóticos narraram um episódio bastante parecidos. E Marcos narra assim: e saindo ele para o caminho,
acorreu alguém e, ajoelhando-se-lhe diante, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para que participe da vida imanente? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás testemunho falso, não defraudarás, honrar pai e a mãe. Ele disse-lhe: Mestre, tudo isso observo desde minha juventude. Contemplando-o, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ele, preocupado com esse ensino, saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Bonita a passagem, né? Muito conhecida também, né? É parecida com uma outra passagem que ele fala para os discípulos, aí foi no capítulo, acho que 9, de Marcos, que para entrar no reino dos céus, deixai toda a matéria, abandonai toda a sua herança, herdade, dá tudo que tens. Então, aqui a gente tem vários elementos, essas passagens bem conhecidas, elas são muito boas para quem faz o estudo, porque a gente lê e vê várias camadas e vários ensinamentos contidos dentro da mesma passagem. Aqui, nessa parte, e saindo ele para o caminho, acorreu alguém. Hoje eu estou mais relaxado do que tem o famoso bocejo da hora da leitura da escritura. Mas hoje eu estou mais relaxado, acho que essa música nova que eu achei aqui, de piano. Mas assim, eu realmente me sinto embebido nessas vibrações de luz, paz e amor. Graças a Deus. Espero que vocês também estejam assim em seus lares, nesse momento que estão escutando esse culto. E aí, saindo ele para o caminho, acorreu alguém e ajoelhando-se-lhe diante, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que participe da vida imanente? Esse já é o versículo 7, é o primeiro dessa passagem aí. Essa pergunta, que ele também faz assim, em todos os três sinóticos, repara, Lucas, e interrogou-o certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que farei para participar da vida imanente? Quem altera um pouco é o Mateus. E eis, vindo a ele, alguém disse: Mestre, que de bom farei para que conquiste a vida imanente? Então, esse moço, ele não é um moço qualquer, ele já é um moço mais evoluído, porque ele já fala em vida imanente. E se tinha alguma dúvida
de que ele tinha noção do que ele estava perguntando, durante o próprio diálogo vai ser dirimida essa dúvida. Então são níveis que nós estamos vendo, tá? Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, Deus. Então, o Jesus, ele mesmo já está se colocando, embora ele seja uma manifestação, né, da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é o Filho, mas ele é Deus Filho, tá? Por isso Maria, na oração, fala, aliás, ela, na oração Ave Maria, Isabel, né, que fala aquela saudação, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Não está errado, não. É porque o Deus que a gente conhece é uma trindade, que é o Deus Pai, que é a própria matriz energética do universo. Então não é uma pessoa que encarnou, né? Ele é a base do universo, sempre existiu, sempre existirá. Quando o universo foi criado, Deus já estava lá. Então ele é a base energética, que se for uma pessoa nova que está ouvindo esse culto, eu vou dizer que ele é o ambiente virtual onde vai se instalar os aplicativos e programas, tá? Então, todo o universo tem que estar, foi criado nessa plataforma e tem que ser compatível, né? E é compatível. Então, ele é o Deus imanente, que sustenta tudo isso. Veio o Filho, aí o Filho se apresentou como Jesus para a gente, né? É um Espírito crístico. Então, quem se apresentou para a gente foi o Jesus, o Yoshua, ou o Yeshua, né? Que é essa manifestação do Filho, Deus Filho, tá? E depois que ele se for, no livro Atos dos Apóstolos, que vem após os 4 evangelhos, ficamos conhecendo, no capítulo 2, os apóstolos são batizados com o Espírito Santo que desce sobre eles, que é Deus no mundo através das criaturas dos filhos, dos seus filhos, né? Então, uma das grandes mensagens do Cristo é que nós somos todos filhos e nós somos deuses, porque o Filho é a segunda pessoa da Trindade. Daí ele fala agora, nesse ponto, né? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Porque Deus é essa matriz com a qual todos que vivem nesse plano têm que ser compatíveis, são compatíveis, né? E ele é o referência. Então, sabes, aí Jesus vai responder para que ele participe da vida imanente. Todos os 3 evangelistas usam, embora mudem um pouco, né? O Mateus, ele dá uma subvertida ali, né? Porque todos falam, bom mestre, o Lucas e o Marcos. Mateus fala assim, mestre, que de bom farei? Ele deu uma facilitada, talvez nessa doutrina a doutrina
de um Deus dividido em 3 pessoas, né? Da Trindade divina. Essa doutrina que eu estou contando para vocês, nesse momento aí, lá que eles estão vivendo, ainda não é conhecida não, tá? Isso é uma coisa a posteriori. Peraí, que tem um barulho estranho aqui. Vivi, fica quietinha, tá? Que ela se enfia ali atrás do computador e fica... Tenho medo que ela puxe algum daqueles cabos, fica brincando. E aí, nesse instante, essa doutrina, eles sacarem, porque as coisas foram colocadas, como eu estou falando, né? Mas esse desenvolvimento de perceber que era uma trindade divina, isso vem lá no século IV, tá? Quando eles fazem aqueles concílios para tirar soluções e resoluções a respeito da teologia, e aí eles percebem que, na verdade, tem o Deus Pai, que Jesus diz que ninguém conhece, só ele já viu o Pai. Tem o Deus Filho, que é ele que se apresenta, né? Eu sou o Filho de Deus, vós sois, vós também sois filhos de Deus, né? Não com a mesma grau de elevação que eu estou trazendo. Ele não falou isso na hora, na época, eu que estou colocando aqui para vocês, um aposto, mas todos vão chegar lá. E o Deus é o Espírito Santo. E aí ele está sublinhando que Deus é a matriz e que a gente só vai chegar a Deus fazendo as coisas de Deus, se comportando como ele, inclusive na questão da oração. Você vê que Jesus, ele era evoluidíssimo, mas não prescinde ele fazer oração, ele fazia oração, tá? Ele se ligava a Deus, como acabou de acontecer agora no capítulo 9, que ele vai lá em cima da montanha, que tem a transfiguração. Ele não foi lá para se transfigurar, não. Ele foi lá para encontrar com entidades superiores, né? Moisés e Elias, ou no mesmo nível dele, que tinham a ver com a terra e com os acontecimentos que estavam acontecendo, né? Responsabilidade dessa humanidade encarnada e desencarnada, né? Então, bom, ele pontuou que só tem um que é bom, que é Deus, que é o padrão, né? Aí ele vai dizer para o jovem: sabes os mandamentos? Aí ele dá uma colher de chá. Menino, não leu lá no Velho Testamento os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, sabe aqueles mandamentos? Não furtarás, não darás testemunho falso, não defraudarás, honrai a pai e a mãe. Repara que ele cita mais os não, né? Os mandamentos que dizem não, negativos. O positivo é só honrar pai e mãe, né? Aqui no Lucas, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não testemunharás em falso, honra pai e mãe. Não dará falso testemunho. Esse daí, não dá falso testemunho, é o que há, né? Para judeu aí, principalmente dessa época. Eu estou falando que esse mandamento, quando aprendi catecismo, essas coisas, eu não dava muita bola para ele, não. Né? Não fazer falso testemunho. Porque aí eu falei, bom, vou fazer falso testemunho, aí vai dizer, fulana, aí eu achava isso em forma de fofoca, né? A fulana falou mal de você, uma coisa assim de só menos importância. Só que depois, quando você vai estudar aí
os evangelhos, né, e o Atos dos Apóstolos, aí você vê que os maiores absurdos são cometidos através de falso testemunho, que é o que há, né? Então, Jesus vai ser crucificado por falso testemunho. E o cara nem foi julgado e não tinha cometido o crime. Porque não tinha cometido o crime, não teve um julgamento. Por não ter tido um julgamento, não foi condenado. E acabou lá crucificado por falso testemunho dos próprios judeus da sinagoga. E aí, quando chegar lá na Atos dos Apóstolos, o Paulo várias vezes vai ser apedrejado, vai ser posto para fora por falso testemunho. Entendeu? E aí, numa das vezes, até o Lucas põe sarcasticamente, aí as boas viúvas, né? Aí deram falso testemunho do Paulo. Tem uma passagem lá no Atos dos Apóstolos que o Paulo chega a morrer, segundo a maioria, inclusive dos exegetas. Paulo chega a morrer, né? Ele é ressuscitado. Que ele é apedrejado de tal forma, mas assim, apanhou várias vezes, depois foi preso, tudo falso testemunho. Então, esse daí que parece um mandamento menor, sair para eles lá, o carapuça foi até o pé. É o que há, não dá falso testemunho. A preceito, honrar pai e mãe, você vê, tinha lá uma forma que o cara deixava os bens para a igreja, no caso a sinagoga, de tal forma que depois ele não podia tirar dinheiro nem para sustentar o pai e a mãe, honrar pai e mãe, entendeu? Isso aí devia ser o cara muito ruim, né? E o cara tem raiva dos pais, não sei. Daqui nada justifica. Eu estou falando coisas que a pessoa poderia falar para a gente. Mas nada justifica, ainda por cima tendo uma disposição contra. E disse-lhe o mestre. Mestre, ele disse para o mestre, o jovem, tudo isso observo desde minha juventude. Contemplando Jesus, o amou e disse-lhe. Jesus ficou enternecido da disposição dele de dar um passo à frente. Então, assim, isso daí ele já fazia. Que isso daí somos nós. A gente tenta ser bom, vai na Aliança da Fraternidade, assiste lá o estudo, toma água fluidificada, passe. Aí volta para casa, tenta ser bom com o vizinho, com o parente, mas... né? Não é aquela bondade toda, né? E aí Jesus amou-o nesse sentido, né? Você está querendo dar um passo definitivo para a vida imanente. E aí ele falou, uma coisa te falta para isso daí. Vai, vende tudo que tens e dá aos mendigos, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aí o jovem, ele vem e segue-me. Então Jesus vê nele, né, um apóstolo. Então esse garoto, é que Jesus estava vendo a psicosfera dele também. Se ele fizesse isso aí que Jesus sugeriu, e começasse a seguir, quer dizer, ele foi chamado por Jesus, ele seria o 13º apóstolo. Tá? E aí, ele fala isso aí, o último versículo desse estudo, 22. O rapaz, preocupado com esse ensino, saiu triste, porque tinha muitas riquezas. E aí o que fica pra gente? Nós estamos aí nesse limiar, nós somos esse rapaz aí. A gente quer dar o passo derradeiro. Vamos nos livrar de todos os nossos bens materiais e dar para os mendigos? Ou para os pobres? Isso, o que o Jesus está querendo assinalar, mas ao mesmo tempo
isso era um ensinamento que ia ficar para a humanidade, a ponto de nós estarmos aqui 2020 anos e 22 anos depois estudando. Ele está querendo dizer colocar as coisas espirituais em primeiro lugar, tá? Tirar o vínculo, né? Se livrar, né? Vende tudo o que tens. Então, é um preceito de desvincular, porque se todas as pessoas vendessem tudo o que tem, vai todo mundo morar embaixo da ponte, não ia ter ponte suficiente e ia ficar todo mundo carente. Então, na verdade, ele está apontando para o vínculo que as pessoas têm com os bens materiais. E ele está dizendo, põe os bens espirituais em primeiro lugar, né? Se desfaz de tudo que tem, esse vínculo material de você servindo seu dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais você vai servir a ele, né? Eu não estou falando isso, não é uma coisa moral nem nada. Se você tem bilhões, aí você fica, eu vou aplicar na Bolsa de Tóquio, ou em commodities, ou eu aplico na Hungria, ou eu aplico na Argentina, entendeu? Até porque se são bilhões, você não vai aplicar tudo no mesmo lugar. Então vamos dividir. Quantos por cento eu ponho nisso? Quantos por cento eu ponho naquilo? O dia dessa pessoa é praticamente tomado com isso. Com ver aonde está o dinheiro, como é que ele pode salvar o dinheiro, como é que ele pode não perder o dinheiro, e nisso um monte de gente que foi atraída pelo dinheiro à volta dele. Então ninguém nem quer saber dele, o pessoal quer saber do dinheiro, que pode ganhar a partir dele. Então, eu sempre uso como exemplo aquele ganhador da Mega Sena de Rio Bonito, né? Que ele era até cadeirante, que ele ganhou 40 e tantos milhões e continuou vivendo lá, frequentando o mesmo bar, morando na mesma casa, o que mostra que ele já era feliz, né? E aí o dinheiro só veio arruinar ele, que aí veio a ex-mulher, essa mulher já tinha sido casada com ele, hein? Não é nem dizer que ela apareceu por causa do dinheiro, cara, ela reapareceu por causa do dinheiro. Mas ela já tinha sido esposa dele, já tinham se separado. Enfim, e agora tem um caso recente aí, que eu acho que é em Goiás, mesma coisa, o cara continuou lá, comprando o pãozinho dele na mesma padaria, e armaram uma para ele lá e mataram o cara. Enfim, o que ele está dizendo? É claro que cada um, que é um outro ensinamento em outro lugar, tem que tomar a sua cruz, né? Que Jesus fala, toma a tua cruz e vai. E o Jesus, e vem, é até um convite numa outra passagem. Aqui ele falou, se desfaz disso tudo e vem. Segue-me. Então ele convidou o cara está no ponto de ser apóstolo. E ele não deixou de ser. Ele acha, depois ele deve ter descoberto, esse personagem não aparece nunca mais. A partir daí já é Novo Testamento, até o final ele não aparece mais. A gente não sabe qual foi o destino. Mas deveria estar lá na comunidade de seguidores, que a gente vai ver lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus morre, eles estão todos juntos para ver o que vai acontecer. Jesus não reapareceu ainda lá para eles e é avaliado em 120 pessoas. Aí, é que nem, por exemplo, Francisco de Assis fez isso, se despojou de tudo. Mas isso era a cruz dele, era a missão que ele tinha assumido, de resgatar a igreja original, de dar uma lição para a igreja, não precisa dessa pompa toda para pregar o evangelho e servir a Deus. Eu vou fazer como era lá no início, como era Jesus. Saía andando e pregando. Não levava nada, porque o trabalhador é digno do seu sustento, né? Ele vai receber. Ele entrando nessa faixa de onda do mundo, de
dessa corrente de ser o Espírito Santo na Terra, né? No caso de Francisco de Assis, que veio 1200 anos depois de Cristo, e aí rapidamente a ordem cresceu, né? Tem até hoje. Então a ordem tem aí uns 800 anos, mais ou menos isso, né? E é cada vez maior. Então, o que ele está dizendo? No caso de Francisco de Assis, ele abandonou tudo porque era para fazer essa missão de fundar uma ordem e chamar a atenção da igreja, que nessa época aí, 1200, já estava cheia de ouro, de pompa e circunstância. Ele vai lá visitar o Papa e leva essa mensagem para o Papa. Mas nós que estamos aqui no nosso dia a dia, que temos uma casa, de repente uma casa de veraneio, o que a gente pode fazer, e a nossa cruz, é colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. É ocupar o seu dia pensando, acordou, reza, vai na rua, reza, passa pelo mendigo, reza para ele, dá um passe com o olhar. Você tem que ter misericórdia, tem que ser misericordioso, tem que ser compassivo, ter compaixão e viver o Cristo, colocar na sua vida. Fazer esse Cristo crescer na sua vida. Então agora nós vamos passar para o nosso passe, quando vamos nos colocar confortavelmente e seguir aqui essas palavras, esses mantras. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária. Nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os nossos problemas. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, a egrégora da nossa família, nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse culto. Obrigado por termos tido essa disponibilidade e por termos efetivamente utilizado esse tempo maravilhoso para a realização desse culto, para o recebimento dessa egrégora do Evangelho da Noite, esses espíritos benfazejos que realmente realizam este culto nos nossos lares, beneficiando os nossos corpos, as nossas mentes, nossos corações, nossos e de nossos familiares. Queremos ainda, Senhor, pedir o envolvimento dessa humanidade terrena, encarnada e desencarnada. Pedir, Senhor, esse amparo e esse quanto de luz para a transição planetária, para a saúde dessa humanidade e o envolvimento, Jesus, dos líderes mundiais. Todos esses líderes mundiais, as pessoas que lideram, quando a gente fala líderes mundiais, pensam em presidente, né? Em governador, mas todos os políticos, todos que estão em posição de decisão, cujas decisões impactam em coletividades. Da mesma forma, e talvez até mais acentuadamente, todos esses líderes religiosos, que todos sejam amparados, envolvidos, inspirados e conduzidos na paz do Cristo. Jesus envolve a todos nós, Jesus inspira-nos e dá-nos uma boa semana, que essa luz maravilhosa chegue até os nossos ambientes de trabalho, as nossas famílias consanguíneas e espirituais, harmônicas, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais viver o Cristo no nosso dia a dia. Vamos fazer uma pausa agora para que possamos colocar as nossas intenções. Jesus dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, levando o Cristo para o nosso dia a dia cada vez mais, graças a Deus.